O trabalho na Casa de Pedra dos Garbers é um trabalho que vem se estendendo, vem se prolongando desde o do ano passado, do ano de 2024. No meio do ano, nós iniciamos um trabalho das estradas, que seria um trabalho do Sagrado Feminino, onde seriam resgatadas crianças, mulheres, prostituição, filhos do aborto, filhos da violência, filhos da drogadição. A ideia de trabalhar com as nossas guardiãs, com as pombagiras, é exatamente resgatar essas mulheres e essas crianças dessa dor e desse sofrimento no longo do tempo onde muita coisa aconteceu no meio desse caminho. Começamos então, no segundo semestre do ano passado, um trabalho de resgate na Serra da Graciosa, visando mais a trilha do Itupava, onde nós fizemos no primeiro momento essa trilha de Morretes até o Santuário do Cadeado. Nesse caminho, nesse trajeto, nós fomos resgatando muitos espíritos, muitos seres, muitos encantados e muitos elementais, mas principalmente mulheres e uma grande quantidade de crianças. A gente precisa entender que esse caminho, que é o caminho do Itupava, nesse trajeto de Paranaguá até Curitiba, tem 500 anos de história. Os primeiros bandeirantes que chegaram subiram em 1520 essa serra e construíram esse trajeto com a mão de obra dos indígenas escravizados no primeiro momento e no segundo momento com os negros escravizados. E durante esse caminho, que foi um caminho muito importante por mais de 400 anos, foi se criando toda uma estrutura de paradouro, uma estrutura de prostituição, uma estrutura de escravização, uma estrutura de dizimação dos indígenas dessa região, transformando essas mulheres no trabalho da prostituição, escravizadas. Então, muita dor e muito sofrimento nesse processo, muita dor e muito sofrimento nesse período e ao longo de todo esse caminho de Paranaguá até Curitiba. Nós encontramos então, no primeiro momento, essa situação indígenas, no segundo momento escravos e no terceiro momento crianças que foram também ser viciadas, violentadas sexualmente, em todos os sentidos. Precisamos entender também que na construção da estrada de ferro da Graciosa, muitos escravos foram trazidos, muitas crianças foram trazidas para trabalhar e também para serem aliciadas e servir para trabalhar, para alimentar um tráfico sexual por todo esse trajeto. Então nós encontramos, como se nós pensássemos, várias camadas de terra, uma sobreposta à outra, historicamente falando, com corpos enterrados, corpos sepultados, corpos soterrados, sejam eles de escravos, sejam eles de índios, sejam eles de mulheres, ou sejam eles de crianças, além de todo tipo de maltrato encontrado. Então esse trabalho que nos foi proposto pela espiritualidade é um trabalho de resgate desses espíritos que estão ali estacionados naquele local, na Serra da Graciosa, por todo esse trajeto ao longo de 500 anos. Esse é o repertório do que nós vamos mostrar a partir de agora para vocês. Durante esse trabalho, nós encontramos na trilha do Itupava essa casa que é chamada e que é conhecida de Casa dos Garbers ou Casa de Pedra.
esse foi um local muito específico e que atraiu a nossa atenção devido à densidade desse local, aonde no primeiro momento, 1500 a 1600, era um paradouro, e onde esse paradouro servia como pouso, servia como prostíbulo, servia como refeitório, servia como tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráficos de escravos. Então todo tipo de dor e sofrimento está soterrado naquele local. Hoje, a Casa Garbers, ou a Casa de Pedra, é uma ruína, mas permanece ali todo esse processo de escravização, processo de retenção de crianças, de mulheres, de indígenas, de escravos e também de pessoas que passaram por aquele lugar e que de alguma forma ou outra sofreram violência ali e tiveram seus corpos enterrados em torno daquele local ou naquele local. Então se tornou ali um bolsão de energia, um bolsão de espíritos aprisionados por seres equivocados ligados às trevas, que se alimentam de todo esse trabalho, se alimentam de toda essa energia negativa de sofrimento e de dor. Qual é a nossa missão? A nossa missão é ir até aquele local, reter esses espíritos, esses seres equivocados, que fazem esse trabalho de retenção lá e de escravização ainda desses espíritos, no primeiro momento, e num segundo momento, conseguir libertar e trazer para nossa casa todas essas crianças, todas essas mulheres, todos esses espíritos, sejam eles de indígenas, sejam eles de escravos, sejam eles daqueles viajantes que passaram por ali e que sofreram a dor e o sofrimento e que ainda se encontram presos lá. Por isso, a proposta do trabalho é exclusivamente trabalhar nesse local, na libertação daquele espaço, cumprindo a etapa da transição planetária pela qual a nossa casa está disposta e está pronta para executar. Assim iniciou o nosso trabalho no segundo semestre de 2024, de um trabalho com os caboclos quimbandeiro, de um trabalho com os Exus, com as pombagiras, com os guardiões, com as guardiãs, com os pretos velhos quimbandeiros, com os boiadeiros quimbandeiros, cercar esse local e começar a fazer a limpeza. Isso quer dizer, trazer para a nossa casa esses espíritos que fazem, que executam lá esse processo de retenção, de escravização de muitos espíritos, como nós falamos há pouco. A nossa ideia aqui é trazer um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a nossa casa faz, do que os nossos trabalhadores espirituais fazem e executam nesses processos de libertação desses espaços e desses ambientes. Então, nossos irmãos vão aqui ter o contato com muitos trabalhadores da espiritualidade, trabalhadores muitas vezes não conhecidos nos terreiros de Umbanda, nas casas espíritas, mas que na nossa casa atuam incansavelmente na libertação, na limpeza e no processo da transição planetária, fazendo uma varredura desses locais e socorrendo, amparando e retendo todos aqueles que são precisos serem retidos nesse momento. Do final de outubro de 2024 até o comecinho de fevereiro de 2025, foi feito todo um trabalho de retenção de seres, de espíritos que estavam trabalhando negativamente naquele espaço e naquele local. Então foi feita uma varredura, foi feita uma limpeza e foram recolhidos na nossa casa muitos seres e muitos espíritos que trabalhavam nesse processo de escravização. E foi dessa forma diminuindo a força daquele espaço, diminuindo a força daquele domínio e ficando para o final aqueles que são realmente os líderes desse processo, que são os líderes desse trabalho. E aí no início de fevereiro começamos a nos preparar para recolher as crianças, libertar, trazer as crianças que já estavam guardadas naquele local e protegidas.
Porém, como nós estamos já acostumados com esse trabalho e temos sempre a lembrança da fala do nosso pai, seu Tranca-Ruas, que nos diz sempre: filho, toda reta tem uma curva. E nesse momento nós percebemos que ainda não poderíamos trazer as crianças, mas sim tínhamos que fazer mais um trabalho, mais uma contenção para retirar de lá o último personagem que estaria ainda comprometendo a libertação das nossas crianças. Nesse sentido, então, mudamos o nosso foco. Começamos a nos preparar para fazer a puxada e a retenção desse personagem, desse ser que ainda se encontrava lá, exercendo uma influência sobre as crianças e sobre aquele espaço. Segundo as orientações dos nossos mentores, dos guardiões, das guardiãs envolvidos nesse trabalho, nós não teríamos como trazer as crianças sem primeiro retirar esse personagem de lá. E a partir desse momento, todo o nosso foco foi de ir até lá para recolher esse personagem e trazê-lo para nossa casa. E então passamos a receber as orientações dos trabalhadores envolvidos, dos guardiões, dos guias, dos caboclos, envolvidos nesse trabalho e focados no processo de retenção desse ser que ainda exercia uma influência naquele local. Quando iniciamos os trabalhos mediúnicos na nossa casa para começar a receber as orientações dos nossos irmãos espirituais para irmos fazer o resgate, uma das nossas médiuns já semi-mediunizada começou a observar o espaço e relatou para mim que havia ali um cão bem grande, com uma cabeça enorme, um pescoço grande, muito forte, que parecia um pitbull, só que muito maior, com coleira e aquelas coleiras que saem aquelas pontas de ferro, muito grande, comentando comigo sobre a presença desse animal, desse cão, que veio lá do local onde vai ser feito o trabalho, lá na região ou no entorno daquela região da Casa de Pedra. Esse cão, ele vai ser utilizado por nós para esse trabalho, para nossa proteção e para poder cuidar daquele espaço enquanto nós realizamos o trabalho do qual nos foi pedido nesse momento pelo seu Exu das Pedreiras e pela Dona Maria Mulambo. Então, no dia 9 de fevereiro, nós estaremos no local da Casa de Pedra para realizar esse trabalho. Segue agora as duas orientações recebidas, a primeira do seu Exu das Pedreiras e a segunda da Dona Maria Mulambo. Salve sua força, salve seu trabalhar, gratidão pela sua presença, força e honra sempre. Sua bênção, meu Pai, Ave Exu, Exu Mujubá, gratidão. Tem que ir no cais. No cais? No cais. Pedir proteção. Tua irmã. Corrente levar. Não pode ir lá. No cais. Vai segurar o guardião que lá tá. Pombagira do cais. Precisa dela pra tirar ele da frente. Você não chega lá. Você não entra. Na Casa de Pedra, sem firmar a Pombagira do Cais. Firma ela. Antes de ir no Cais. De Paranaguá. Certo. Assim será, meu. Corrente. Gancho e corrente. Deixa o morcego. Tem que filmar.
Exu morcego. Firma aqui, antes de sair. Certo. Essa firma lá no cais e depois leva para casa de pedra para fazer a puxada dele antes de entrar. No começo da entrada. Certo. Uma vela, um charuto, a corrente, um marau é suficiente. E vamos chamar quem, meu pai? Traz pra mim que eu faço. E você chama a pombagira do cais. Marafo. Vela preta. Certo. Agora. Esse você me leva. Certo. Risca 7. Risca 7 vezes. Certo. Sentido anti-horário. Lá. Firma lá também. Na entrada da casa, antes de entrar. Certo. Senão não entra. Certo. Assim será. E chama por ela. Chama pela pombagira do cais. Ela sustenta os cachorros. Certo. Que bênção. Ela disse que vai. Acompanha. Certo. Que bom. Gratidão, nossa mãe. E a sua força? Podemos saber? Sou das pedreiras. Exu das pedreiras. Salve, meu pai. Salve sua força. Caô cabecilê, meu pai. Salve nosso pai Xangô. Minha pedra que você tem. Pegou a pedra, pai? Aqui. Sim. Arreia, entra, depois recolhe. Certo. Trago pra cá. Arreio aqui daí. Arreia aqui e arreia lá. Certo. Na ida e na volta. Assim será, meu pai. Aqui, lá e aqui. Aqui antes de sair, lá e aqui de volta. Assim será. Pede pro pombagira do cais. Sim, com certeza. Uma vela pra mim, uma pra ela. Uma vela para ela. Tá certo. O licor dela. O licor dela. Assim será. Gratidão, meu pai. Pela sua força, pelo seu trabalhar, pelo nosso chão. Tudo vai ser como tem que ser. Vou te acompanhar. Salve, meu pai. Salve sua força. Gratidão por tudo, sempre. Caô cabecilê. Laroê Exu, Exu Emojupá. Salve seu Exu das pedreiras. Salve sua força. Bate pelos pedras e me chama. Tá certo. Assim será. Gratidão. Salve! Eita, que saudade! Eita, filho amado! Que saudade! Que saudade. Nem sabe, minha mãe. Eu sei, como sei. Sua bênção, minha mãe. Chame, abençoe, lhe protege e reestruture, não é? Quem disse, filho? Que a missão é para qualquer um? Quem disse isso? Nunca dissemos isso, não é? Só que era difícil, né, minha mãe? Que ia ser difícil. Fácil, não é, irmão? Como tem que ser, né, minha mãe? Que graça seria? Nenhum sentido, né? Não tem Não seria para nós, né?
do nosso chão para nossa casa, se fosse fácil. Que iríamos dizer? O que iríamos ensinar se fácil fosse? Isso. Fácil não é e nunca vai ser. Vamos buscar nossas crianças, né, minha amiga? Está na hora. A ordem, filho, é de buscar. Mas tem que prestar atenção nos detalhes. Certo. O que tem que trazer escondido estará. Lá você tem que buscar. Certo. Não vai estar à mostra nem à vista. E nem adentro. E nem a dentro. Está em cima, filho. Em cima. Em cima. Este morcego vai descer. Que bom. Salve, nosso Pai. É o que eu vim para falar. Certo. A força dele vai estar conosco e vai descer o que precisa descer. Você vai arriar o laço no centro. No centro, filho, você põe o laço. Embaixo do laço, você põe o saco. Vai vir no saco. Firma-se o morcego. Firma-se ele. De cima vai descer. Certo. No laço vai estar. No saco tem que fechar. Fechar e trazer. E amarra o saco no laço. Certo. Com laço. Assim você traz. É um saco preto de plástico, mais pro mundo dela. Vai estar fortalecido. Saco preto de plástico. Certo. É de plástico, não é? Ele aguenta o que tem que aguentar. Certo. Saco consagrado. Consagrado. Isso mesmo. Vamos trabalhar ele aqui antes de sair. Né? Prepará-lo, né? Charutar, preparar. Você põe. Coloca a vela ao redor. Consagrar. Puxa o morcego. Do tamanho. Saco do tamanho de um homem. Certo. Esse sim. Assim será. Amparado em cima. Com o laço. Do laço trabalhado. Incansável. Sim. Lá ele já está. Certo. E não é na casa. Vamos ter que procurar o lugar. Sim. Não é. achei. Não é. Outro lugar. Sim, sim. Tem escondido. Porém, para deixar. Sim. Tem que cuidar. Mas o cachorrão vai ser segurado para você ter passagem. Sim. Passagem você vai ter. Que beleza. E nada mais. É isso. É isso. Missão dada, missão cumprida, como Nenhum sempre outro foi. lugar você vai passar. Certo. Seu objetivo é ir até O cais e a casa de pé. a casa do Pedro. Assim será. Não deve levar as coisas de criança. É um trabalho de uma quimeda pesada. Certo. Tem que estar preparado. E criança não se envolve nisso. Certo. Gratidão, minha mãe. Eu que agradeço, Constância. Sim. Nossa parceria e nosso trabalhar. Sempre, minha mãe. Assim eu vou indo, filho, que muito trabalho. Salve, sua bênção. Vamos buscar sem a travessia de crianças. Certo. Vai ser uma busca saber Assim será. que um deles aqui está. Sim. Chegando ele, o teu trabalho tem que se fazer. Aí, outras ordens vão ser dadas. Sim. Compreendido? Gratidão, minha mãe. Salve sua força, salve Dona Maria Mulange. Sua bênção, mãe. Saudade. Saudades, saudades de todos. Um abraço, muito axé. Sim. Muitos esclarecimentos ainda vão vir. Sim. Vamos abrir o coração Sim. e os ouvidos também, Assim será. para que não segue ninguém. Gratidão. Fica aqui o meu abraço a todos vocês, meus amigos de fé, meus amigos trabalhadores desta jornada. Sempre. Agradecemos imensamente a esta nova espada, a esta nova paz, que assim se reabre e se reinicia.
favor de Maria Miguel. Salve. Traremos o restante das recomendações, das orientações dos nossos trabalhadores e o repertório dessa puxada desse personagem para que possamos, na sequência, ir fazer o resgate das nossas crianças e trazê-las com segurança para nossa casa.